Selic para baixo e bolsa para cima. Parece que finalmente chegou o momento que todo investidor estava esperando. O momento onde veremos cortes nos juros e um ciclo muito positivo para a bolsa. Vem comigo que eu vou te explicar melhor essa história. Mas antes, já te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like nesse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo na terça, dia 11 de abril, pouco depois de ser divulgado o IPCA do mês de março. E esse número do IPCA de março animou muito o mercado. Isso porque esse IPCA ele veio melhor do que o esperado. O mercado esperava um IPCA em 0,77 e veio 0,71%. Tá certo que não é uma diferença tão grande assim, mas na hora que a gente destrincha esse IPCA, tem alguns pontos muito interessantes e foi isso que de fato animou o mercado. Destrinchando esse IPCA, nós conseguimos ver que os núcleos de inflação desaceleraram, que a difusão da inflação também desacelerou na nossa economia e que a inflação de serviços, que costuma ser uma inflação bastante resiliente, também apresentou uma queda relevante. E tudo isso é muito positivo, porque era justamente esses três pontos que o Banco Central sempre apontava como pontos de preocupação nos seus comunicados. Esse IPCA animou o mercado porque ele praticamente escancara a porta para o início dos cortes na Selic. Atrelado a isso, nós também tivemos no início do mês a apresentação do arcabouço fiscal, que não é um arcabouço fiscal perfeito e maravilhoso, mas está longe de ser péssimo. E inclusive, se nós olharmos a curva de juros, fica bem claro que o mercado até que gostou desse arcabouço fiscal. Após a apresentação do arcabouço fiscal, a gente viu a curva de juros começar a fechar. Em todos os seus vértices da curva, o mercado já precifica uma Selic muito menor do que precificava há 2-3 meses atrás. E isso indica realmente que o mercado está acreditando nesse corte na Selic e também coloca uma pressão no Banco Central, porque basicamente a curva mede as expectativas do mercado. E como nós sabemos, esse Banco Central ele é muito dirigido pelas expectativas do mercado. E além disso, o dólar também se comportou muito bem. O dólar também começou a recuar após a apresentação desse arcabouço fiscal e hoje, com a divulgação desse dado de IPCA, o dólar chegou a cair abaixo de R$5. Então, juntando esses três pontos, o arcabouço fiscal, que como o próprio Roberto Campos Neto disse, elimina um risco de cauda, que seria um descontrole inflacionário, esses dados de inflação bem mais fracos do que o esperado, e o dólar caindo, recuando, nós temos um combo perfeito que permite o início do ciclo de cortes na Selic. E isso, como vocês sabem, vai ser extremamente positivo para a nossa bolsa. E como eu já venho falando há algum tempo, a bolsa está extremamente descontada. Se a gente olha o Ibovespa, está em níveis de preço-lucro, de PL, que nunca esteve antes, está em níveis muito deprimidos. Outro ponto também que é muito importante é que hoje a bolsa está com uma liquidez muito reduzida, ou seja, tem poucas pessoas de fato comprando e acreditando nos ativos brasileiros. Mas com essa melhora do cenário inflacionário e com essa sinalização de cortes na Selic, é bem possível que nós vejamos um fluxo maior voltando para a bolsa, e isso também tende a alavancar ainda mais a subida dos ativos brasileiros. Tudo bem, já entendemos que juro para baixo é positivo para a bolsa, é muito bom, mas afinal de contas, quais setores e quais ações mais podem se beneficiar dessa queda na Selic? Num primeiro momento, é óbvio que a bolsa vai subir em bloco. Como a bolsa está muito depreciada, está tudo extremamente barato, é normal que nós vejamos a bolsa subindo basicamente em bloco, todo mundo subindo junto. Dito isso, após a bolsa subir em bloco em um primeiro momento, nós vamos ver alguns setores e alguns papéis específicos performando muito melhor do que outros. Quais são os setores que mais tendem a se beneficiar da Selic caindo? São aqueles setores mais sensíveis aos juros. E aqui eu posso citar 3 setores e um que não é bem um setor, mas sim uma classe de ativos. O setor de varejo é muito sensível ao juro, o setor de construção civil e o setor de tecnologia. Esses 3 setores são extremamente sensíveis aos juros e foram os setores que mais apanharam quando a Selic começou a subir. Então, agora na volta, quando a Selic começar a cair,
também tendem a ser setores que vão performar muito bem. Além desses 3 setores, tem um outro super setor ou uma classe de ativo que também vai performar muito bem, que são as small caps. As small caps estão extremamente amassadas. Geralmente, as small caps têm uma grande correlação com a curva de juros. E nas últimas semanas nós vimos a curva de juros caindo, fechando, e as small caps não subiram, simplesmente porque havia um grande pessimismo com a bolsa. Porém, agora com essa curva caindo, com uma expectativa mais clara de Selic também caindo, é normal que nós vejamos as small caps performando muito bem. Então é muito bom ficar de olho nesses 3 setores que eu falei: varejo, construção civil, tecnologia, e nas small caps no geral. Obviamente que as small caps desses setores que eu comentei tendem a performar melhor. Se eu pegar uma small caps de commodity, por exemplo, ela vai depender muito do preço da commodity, então talvez ela não performe tão bem quanto as outras. Mas para mim, as ações que melhor irão performar quando nós tivermos o início dos cortes na taxa Selic é um tipo bem específico de ação. São aquelas ações que estão com um bom desempenho operacional, que estão crescendo receita, que estão crescendo EBITDA, que estão crescendo as margens, mas que estão com um resultado financeiro muito pesado e por isso o lucro líquido dessas empresas acaba ficando muito pequeno. Vou te dar 2 exemplos, Ambipar e Simpar. Ambas as empresas estão crescendo muito, crescendo receita, crescendo lucro, crescendo EBITDA, aumentando as suas margens, aumentando o seu ROIC, melhorando o seu ROI, porém o lucro líquido dessas empresas está bem pequeno, porque essas empresas são empresas bastante alavancadas. E em um cenário de juros altos, empresas alavancadas tendem a sofrer mais porque o resultado financeiro pesa muito sobre o balanço dessas companhias. Então pensa comigo, se eu tenho uma empresa que está indo muito bem, que está crescendo receita, crescendo margem, crescendo lucro, mas que tem o seu balanço muito danificado por conta desse resultado financeiro que é gerado pelos juros muito altos, e eu vou ter o juro caindo, naturalmente o lucro dessas empresas, o lucro líquido dessas empresas vai subir somente pela queda nos juros e a diminuição do peso desse resultado financeiro. Então as empresas nem precisam crescer mais, elas podem seguir como estão hoje em dia, que só por conta da queda dos juros e da diminuição do peso do balanço financeiro, o lucro delas vai aumentar de uma forma natural. Então é por isso que eu acredito que essas empresas que hoje são alavancadas, mas que estão com um operacional muito bom, gerando caixa, gerando receita, serão as empresas mais beneficiadas com a queda nos juros e tendem a ser as ações que melhor irão performar quando de fato a Selic começar a cair. E a única questão que ainda está no ar é quando o Banco Central vai começar a cortar a Selic. Se ele já corta a Selic na próxima reunião, que é em maio, ou se ele prepara o terreno em maio para cortar a Selic, para iniciar o ciclo de cortes na Selic na reunião de junho. Essa é a única incógnita que ainda está pairando sobre o mercado. Eu acho que o certo seria cortar a Selic já em maio, porque como a gente está vendo, a inflação está dando sinais de fraqueza e também o cenário de crédito no Brasil está extremamente complicado. Se o Banco Central acabar sendo muito leniente e demorar um pouco mais para cortar a Selic, isso pode causar uma recessão um pouco mais forte do que devia na nossa economia. Então eu acredito que o certo seria começar a cortar a Selic já em maio. Mas aí vamos esperar para ver o que o Banco Central decide. Mas apesar de tudo isso que eu falei, vai com calma, ainda não é hora de se alavancar, fica tranquilo, muita coisa ainda pode acontecer, nós estamos com uma situação global complicada, tem uma guerra ainda em curso, nós temos um governo que é bastante atrapalhado e pode causar algum ruído aqui ou ali, então eu acho interessante nesse momento aumentar um pouco a sua exposição em ações, ainda mais com essa perspectiva de corte na Selic, mas sempre é bom manter um dinheirinho em caixa, rendendo ali os seus 13,7%, o que é um bom rendimento para não ficar estressado e não passar trabalho. Me manda aqui nos comentários o que você está fazendo nesse momento do mercado. Tá comprando bolsa? Tá de fora? Tá esperando para ver o que acontece? Tá vendendo? Me manda aqui nos comentários a tua opinião. E também não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações e de deixar o like nesse vídeo para ele chegar no máximo de pessoas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.